Raccoon City, um nome que ecoa terror e desespero para os fãs de Resident Evil. Conhecemos a história de Jill Valentine em Resident Evil 3, sua luta pela sobrevivência contra o implacável Nêmesis. Mas e se eu te disser que existe uma história nunca contada, uma história perdida nas sombras daquele pesadelo? Descubra a trágica jornada de Maya em Resident Evil 3, a história perdida de Maya. Prepare-se para uma experiência imersiva no universo de Resident Evil 3, como você nunca ouviu, mas saberá da verdade agora. Maya sempre apreciou a rotina. A previsibilidade das manhãs em Raccoon City lhe trazia uma sensação de conforto, uma âncora em um mundo que, mesmo antes dos acontecimentos recentes, já parecia incerto. Acordava com o suave toque do despertador, o aroma do café fresco que vinha da cafeteria da esquina, o murmúrio distante do trânsito começando a se intensificar. Era uma sinfonia urbana familiar, um prelúdio para um dia comum. Naquela manhã em particular, uma terça-feira ensolarada de setembro, Maya se sentiu especialmente otimista. Tinha um encontro marcado com seus amigos, Sarah e David, em seu café favorito, o Emmys. Planejavam discutir os detalhes de um trabalho da faculdade e, quem sabe, aproveitar para colocar o papo em dia. Maya cursava design gráfico na Universidade de Raccoon City e era apaixonada por arte e criação. Enquanto se arrumava, Maya notou um pequeno detalhe que a incomodou. As notícias no rádio estavam estranhas. Relatos sobre distúrbios e violência em algumas partes da cidade começaram a circular nos últimos dias. Mas naquela manhã o tom era diferente. As vozes dos locutores soavam tensas, interrompidas por boletins de última hora sobre incidentes isolados que se espalharam rapidamente. Maya desligou o rádio, tentando afastar a sensação de apreensão que começava a crescer em seu peito. Exagero da mídia, pensou, enquanto terminava de se vestir. Ao sair de seu apartamento, um pequeno estúdio no centro da cidade, Maya se deparou com uma cena incomum. A rua, geralmente movimentada, estava quase deserta. Algumas lojas pareciam fechadas, e as poucas pessoas que circulavam pelas calçadas pareciam apressadas e nervosas. O clima estava pesado, como se uma tempestade estivesse prestes a se abater sobre a cidade. No caminho para o Emmys, Maya presenciou um incidente que a deixou profundamente perturbada. Um homem cambaleava pela rua, com a roupa rasgada e manchas de sangue. Seu rosto estava pálido e seus olhos vidrados. Ele se movia de forma desengonçada, emitindo gemidos guturais. Maya, a princípio, pensou se tratar de um morador de rua em estado de embriaguez ou sob efeito de alguma droga. Mas a forma como ele se movia, a agressividade em seus gestos, a repulsa em seu olhar, era diferente de tudo que ela já havia visto. O homem avançou em direção a uma senhora que passava pela rua, agarrando-a pelo braço. A mulher gritou em pavor, tentando se desvencilhar. O homem a mordeu no pescoço com uma violência chocante. Maya, paralisada pelo horror, assistiu à cena sem conseguir reagir. Outras pessoas que passavam pelo local fugiram em pânico. Quando o homem se afastou da mulher que jazia caída no chão, Maya percebeu que ela também começava a se contorcer, emitindo os mesmos gemidos guturais. O terror tomou conta de Maya. Ela entendeu em um instante que algo terrível estava acontecendo. Não se tratava de violência urbana comum. Aquilo era algo muito pior. Maya correu, sem rumo, tentando se afastar daquela cena horrível. O medo a impulsionava, a adrenalina correndo em suas veias. Ela ouvia gritos por toda parte, o som de carros buzinando e o barulho de pessoas correndo. A cidade, antes tão familiar e acolhedora, se transformara em um cenário de caos e horror. Ao chegar à esquina, Maya viu uma multidão correndo em sua direção. Eram pessoas fugindo de algo que vinha logo atrás. Mais daqueles homens e mulheres, com aparência doentia, avançando com uma fúria cega. Maya se juntou à multidão, correndo o mais rápido que podia, sem saber para onde ir. Em meio ao caos, Maya conseguiu se refugiar em um prédio comercial abandonado. O local estava em ruínas, com janelas quebradas e paredes pichadas, mas oferecia um mínimo de proteção
contra a horda que se espalhava pela cidade. Maya se escondeu em uma sala no segundo andar, trancando a porta com uma barricada improvisada de móveis velhos. Do lado de fora, os sons do horror continuavam. Gritos, gemidos, o barulho de objetos sendo quebrados. Maya se encolheu em um canto da sala, tremendo de medo. Ela não sabia o que estava acontecendo, nem quanto tempo ficaria ali. Mas uma coisa era certa: sua vida havia mudado para sempre. A rotina que ela tanto apreciava havia se desfeito, dando lugar a um pesadelo inimaginável. O despertar daquele pesadelo estava apenas começando. A escuridão dentro da sala era quase completa. Apenas alguns raios de luz tênues escapavam pelas frestas das janelas barricadas. O silêncio era interrompido apenas pela respiração ofegante de Maya e pelos sons horríveis que vinham do exterior. Ela se encolheu ainda mais no canto, abraçando as próprias pernas, tentando se aquecer e, principalmente, se proteger do medo que a consumia. Horas se passaram, ou talvez minutos. Maya já havia perdido a noção do tempo. A cada barulho, a cada gemido que ouvia, seu coração acelerava e a sensação de pavor se intensificava. Ela sabia que não podia ficar ali para sempre. Precisava encontrar um lugar mais seguro, ou talvez ajuda. Com o amanhecer, uma luz fraca começou a invadir o prédio. Maya se aproximou cautelosamente da janela e espiou para a rua. A cena era desoladora. Corpos jaziam espalhados pela calçada, alguns imóveis, outros se movendo lentamente em busca de novas vítimas. Eram os mesmos seres que ela vira na noite anterior, mas agora, à luz do dia, seus detalhes macabros se revelavam com mais clareza. A pele pálida e em decomposição, as feridas abertas, os olhos vidrados em um olhar faminto. Eram mortos-vivos, reanimados por um vírus terrível que, segundo boatos que circulavam pela cidade antes do caos, era conhecido como T-Vírus, uma criação da infame Umbrella Corporation. Maya lembrou de ter ouvido falar sobre as pesquisas secretas da Umbrella, sobre experimentos genéticos e armas biológicas. Nunca imaginou que aquilo pudesse se tornar realidade, que pudesse testemunhar o horror em primeira mão. Agora, a cidade inteira pagava o preço pela ambição desmedida de uma corporação sem escrúpulos. Determinada a sair dali, Maya reuniu toda a coragem que conseguiu encontrar dentro de si. Pegou um pedaço de madeira quebrado, improvisando, uma arma, e abriu a porta da sala com cautela. O corredor estava silencioso, mas o cheiro de carne em decomposição era forte. Ela avançou lentamente, atenta a qualquer sinal de perigo. Enquanto explorava o prédio, Maya encontrou outros cômodos vazios, alguns com sinais de que haviam sido ocupados recentemente. Em uma das salas, encontrou um jornal velho com uma manchete sobre os crescentes protestos contra a Umbrella Corporation e suas atividades suspeitas. Aquele era um lembrete sombrio de que os problemas da cidade não eram novos, apenas haviam atingido um nível catastrófico. Ao descer as escadas, Maya ouviu um barulho vindo do andar de baixo. Eram gemidos e arranhões, como se alguém estivesse tentando arrombar uma porta. Ela se aproximou com cautela e espiou pela fresta da porta. Lá dentro, viu vários daqueles seres, os zumbis, tentando derrubar a barricada que bloqueava a entrada. Eles se moviam de forma descoordenada, arrastando os pés e estendendo os braços em direção à porta, movidos por uma fome insaciável. Maya recuou lentamente, tentando não fazer barulho. Ela sabia que não tinha chance contra tantos deles. Precisava encontrar outra saída. Ao se virar, ouviu um som metálico vindo do final do corredor. Era o barulho de um rádio portátil, com uma estática constante. Ela se aproximou e pegou o aparelho. Apertou o botão de sintonia tentando encontrar algum sinal. Depois de alguns segundos de chiado, uma voz feminina surgiu no rádio, entrecortada pela estática. Aqui é Jill Valentine, da STARS. Alguém me ouve? Raccoon City está em quarentena. Repito, Raccoon City está em quarentena. Tentem sair da cidade, antes que seja tarde demais. A voz sumiu, dando lugar à estática novamente. Maya sentiu um fio de esperança surgir em meio ao desespero.
Jill Valentine, a policial da CTRs, a unidade de elite da polícia de Raccoon City. Ela ouvira falar sobre ela, sobre sua coragem e habilidade. Se alguém pudesse ajudar, seria ela. Maya decidiu seguir a direção, de onde vinha o sinal do rádio. Ela sabia que era perigoso, mas a possibilidade de encontrar ajuda era mais forte do que o medo. Ao sair do prédio, Maya se deparou com um cenário ainda mais caótico do que imaginava. As ruas estavam tomadas por zumbis e o barulho de sirenes e explosões ecoava por toda a parte. Em meio ao caos, Maya avistou algo que a fez parar instantaneamente. No final da rua, uma figura imponente se destacava em meio à multidão de mortos-vivos. Era uma criatura enorme, com um sobretudo preto rasgado e um rosto deformado. Ele carregava um lançador de foguetes e parecia estar caçando algo ou alguém. A mera presença daquela criatura exalava uma aura de terror e destruição. Maya sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Ela não sabia o que era aquilo, mas sabia que era algo muito, muito perigoso. Aquilo era o Nêmesis, embora Maya ainda não soubesse seu nome, a personificação do terror que assombraria seus próximos momentos. O coração de Maya batia descontroladamente enquanto ela observava a figura imponente no final da rua. A criatura, alta e grotesca, com seu sobretudo preto esfarrapado, emanava uma aura de puro terror. Maya sentiu um frio na espinha, um pressentimento de que algo terrível estava prestes a acontecer. Ela recuou alguns passos, procurando um lugar para se esconder, mas seus olhos estavam fixos na criatura. De repente, uma figura feminina surgiu em cena. Era uma mulher loira, vestida com um uniforme da polícia da STRs. Maya a reconheceu imediatamente. Era Jill Valentine, a policial de quem ouvira falar no rádio. Jill parecia determinada, com uma expressão séria no rosto e uma pistola em punho. A criatura, que Maya agora entendia ser o Nêmesis, rugiu, revelando dentes afiados e uma expressão de fúria animalesca. Ele ergueu o lançador de foguetes, apontando para Jill. Maya prendeu a respiração, temendo o pior. Jill agiu rápido, desviando do primeiro foguete que foi disparado em sua direção. A explosão sacudiu a rua, lançando destroços para todos os lados. Maya se encolheu atrás de um carro abandonado, protegendo o rosto com os braços. O confronto entre Jill e o Nêmesis se intensificou. Jill se movia com agilidade, desviando dos ataques brutais da criatura e atirando com precisão. O Nêmesis, por sua vez, demonstrava uma força e uma resistência sobre-humanas, ignorando os ferimentos causados pelas balas. Maya observava a luta de um ponto estratégico, escondida atrás do carro. Ela estava aterrorizada, mas também fascinada pela coragem de Jill. A policial lutava com uma bravura admirável, enfrentando uma criatura que parecia invencível. Em um momento de distração, o Nêmesis se virou brevemente em direção ao local onde Maya estava escondida. Seus olhos vermelhos e penetrantes pareciam perfurar a escuridão. Maya sentiu o sangue gelar nas veias. Ela prendeu a respiração, imóvel, rezando para não ser notada. Por uma fração de segundo que pareceu uma eternidade, os olhos do Nêmesis permaneceram fixos em sua direção. Maya temeu o pior, imaginando que seria descoberta e atacada. No entanto, para seu alívio, a criatura desviou o olhar e voltou a sua atenção para Jill, que aproveitou a distração para desferir um novo ataque. Maya respirou fundo, aliviada por ter escapado da detecção. Ela percebeu o quão perto estivera de ser vista. Se o Nêmesis a tivesse notado, ela provavelmente não estaria viva para contar a história. A luta continuou por mais alguns minutos, com Jill demonstrando uma habilidade impressionante em combate. No entanto, mesmo com toda a sua coragem e perícia, ela parecia estar em desvantagem contra a força bruta do Nêmesis. Maya, observando a luta, sentiu uma mistura de admiração e preocupação. Ela admirava a bravura de Jill, mas temia que a policial não conseguisse derrotar a criatura. De repente, um helicóptero surgiu no céu, lançando um holofote sobre a cena. O Nêmesis, aparentemente, percebeu a chegada do helicóptero e recuou, desaparecendo em meio às ruas destruídas. Jill, exausta mas aliviada, olhou para o céu e acenou para o helicóptero.
Maya, ainda escondida, observou Jill se afastar. Ela sentiu uma pontada de admiração pela policial. Jill Valentine era uma verdadeira heroína, lutando contra o mal. Em meio ao caos, Maya decidiu que precisava continuar seu caminho. Ela sabia que não podia ficar ali parada, observando a luta de outros. Precisava encontrar um lugar seguro, um lugar onde pudesse se proteger daquele pesadelo. Com o coração ainda acelerado pela proximidade do perigo, Maya deixou seu esconderijo e continuou a vagar pelas ruas devastadas de Raccoon City. A imagem do Nêmesis e a coragem de Jill permaneceram gravadas em sua mente, como um lembrete constante do horror que a cercava e da esperança que ainda persistia em meio ao caos. O encontro com Jill e o Nêmesis deixou Maya em estado de choque. A visão da policial lutando bravamente contra aquela criatura monstruosa, seguida pelo seu desaparecimento com o helicóptero, a deixou com uma mistura de admiração e profunda solidão. A esperança que brevemente surgiu ao ouvir a voz de Jill no rádio agora se dissipava, dando lugar a um vazio angustiante. Maya se sentia completamente sozinha, em meio ao caos de Raccoon City. A imagem do Nêmesis, com seu lançador de foguetes e sua fúria implacável, estava gravada em sua mente. O medo da criatura a perseguia, fazendo-a olhar para os lados a cada passo, com o coração batendo forte no peito. Ela sabia que precisava continuar se movendo, encontrar um abrigo seguro, mas a sensação de estar sendo observada aterrorizava. A cidade continuava em ruínas, prédios em chamas, carros abandonados e corpos por toda parte. O cheiro de fumaça e carne em decomposição impregnava o ar, tornando a atmosfera ainda mais sufocante. Maya vagava pelas ruas desertas, evitando os principais pontos de confronto, buscando rotas alternativas por becos escuros e vielas estreitas. O silêncio era interrompido apenas pelos gemidos distantes dos zumbis e pelo crepitar das chamas, criando uma trilha sonora macabra para sua jornada solitária. Em um determinado momento, enquanto tentava atravessar uma praça, Maya ouviu um barulho diferente, um arranhar metálico vindo de um beco próximo. O som era familiar, o mesmo que ouvira antes de ver o Nêmesis pela primeira vez. O medo a paralisou por um instante, mas a necessidade de encontrar um abrigo a impulsionou a continuar. Ela se aproximou cautelosamente do beco, espiando pela entrada. Viu então um Hunter, uma criatura canina com garras afiadas, farejando o chão. Maya recuou rapidamente, prendendo a respiração para não ser notada. A presença dos Hunters tornava a situação ainda mais perigosa. Maya continuou sua jornada solitária, evitando os Hunters e os zumbis que vagavam pela cidade. A cada novo encontro com essas criaturas, seu medo se intensificava, mas sua determinação em sobreviver também crescia. Ela sabia que precisava encontrar um lugar seguro, um lugar onde pudesse se proteger dos horrores de Raccoon City. A adrenalina da proximidade com o Nêmesis ainda corria nas veias de Maya, misturada com um medo lancinante que a fazia olhar para os lados a cada passo. A imagem da criatura, alta e grotesca, com seu lançador de foguetes e a determinação fria em seus olhos, estava gravada a ferro em sua mente. A breve aparição de Jill Valentine, lutando com bravura contra aquele monstro, contrastava fortemente com sua própria impotência, intensificando a sensação de solidão. O silêncio que se abateu sobre as ruas após a partida do helicóptero era quase tão assustador quanto o caos anterior. A ausência dos gritos e explosões destacava ainda mais os gemidos distantes dos zumbis, que agora pareciam mais próximos, mais ameaçadores. Maya sabia que não podia se deixar paralisar pelo medo. Precisava se mover, encontrar um abrigo, qualquer lugar que oferecesse um mínimo de segurança. A cidade continuava a exibir sua face mais cruel. Prédios em ruínas, alguns em chamas, outros com fachadas desabadas, revelando interiores destruídos. Carros abandonados se amontoavam nas ruas, formando barricadas improvisadas e labirintos perigosos. Corpos, tanto de humanos quanto de zumbis, jaziam espalhados por toda parte, testemunhas silenciosas da tragédia que assolava Raccoon City. O cheiro de fumaça,
carne em decomposição e produtos químicos impregnava o ar, tornando a respiração difícil e nauseante. Maya vagava pelas ruas desertas, evitando as principais avenidas, preferindo os becos escuros e as vielas estreitas, onde o risco de encontrar grandes grupos de zumbis era menor. A cada esquina, a cada sombra, o medo a assaltava, fazendo-a parar e observar atentamente antes de prosseguir. A lembrança do Hunter no beco aterrorizava, fazendo-a temer um novo encontro com aquelas criaturas ágeis e letais. Em um determinado momento, enquanto tentava atravessar uma praça outrora movimentada, agora transformada em um campo de destroços, Maya avistou algo ao longe que a fez parar instantaneamente. Uma luz fraca, mas constante, brilhava no horizonte, contrastando com a escuridão e a fumaça que envolviam a cidade. À medida que se aproximava, percebeu que se tratava de um grande campo iluminado por holofotes, cercado por arame farpado e com a presença de soldados uniformizados patrulhando a área. Era o ponto de evacuação, uma onda de alívio e esperança que inundou o coração de Maya. Depois de tudo o que havia passado, de todo o medo e solidão, finalmente parecia haver uma luz no fim do túnel. A visão daquele campo representava a possibilidade de escapar daquele inferno, de encontrar segurança e talvez até mesmo ajuda. Com um novo fôlego, Maya correu em direção ao campo, ignorando o cansaço e a dor que sentia em seu corpo. A cada passo, a imagem do local se tornava mais nítida, mais real, alimentando sua esperança. Ela podia ver as pessoas se movimentando dentro do perímetro cercado, os soldados patrulhando as fronteiras, os helicópteros pousando e decolando em meio à poeira. A salvação parecia estar ao alcance de suas mãos. Ao chegar aos portões do campo, Maya se deparou com uma cena caótica. Uma multidão de pessoas se aglomerava na entrada, tentando desesperadamente entrar. Gritos, empurrões e discussões ecoavam por toda parte. Soldados com expressões cansadas e tensas tentavam manter a ordem em meio àquela confusão. A atmosfera era de pânico e desespero, mas para Maya ainda era um vislumbre de esperança. Ela se juntou à multidão, tentando abrir caminho em meio às pessoas, empurrando e sendo empurrada, com o único objetivo de entrar naquele campo. A cada passo que dava em direção aos portões, a esperança crescia, mas também a apreensão. Maya sabia que, mesmo ali, a segurança não era garantida. O caos de Raccoon City havia se espalhado até mesmo para aquele último refúgio. A visão do campo de evacuação, com suas luzes brilhantes e a presença de soldados, havia insuflado uma última fagulha de esperança no coração exausto de Maya. Após a jornada solitária e aterrorizante pelas ruas de Raccoon City, aquele local cercado por arame farpado parecia um santuário, a promessa de um escape para o pesadelo que a perseguia. No entanto, a realidade, como tantas vezes naquela cidade amaldiçoada, se mostrou muito mais cruel. Ao se aproximar dos portões, Maya percebeu que o campo não era o refúgio seguro que imaginava. Uma multidão caótica se aglomerava na entrada, pessoas gritando, chorando e se empurrando em uma tentativa desesperada de entrar. Soldados da Guarda Nacional, com expressões cansadas e tensas, tentavam manter a ordem, mas a situação parecia estar à beira do colapso. O ar estava carregado de tensão e desespero, como se todos ali soubessem que a aparente segurança do campo era apenas uma ilusão. Maya se juntou à multidão, sendo empurrada e espremida em meio ao mar de pessoas. O cheiro de suor, sangue e medo impregnava o ar, tornando a atmosfera ainda mais sufocante. Ela lutava para manter o equilíbrio, tentando não cair e ser pisoteada pela multidão em pânico. A esperança que a impulsionara até ali começava a se dissipar, dando lugar a uma sensação crescente de apreensão. De repente, um estrondo ensurdecedor ecoou por todo o campo, fazendo o chão tremer sob seus pés. Uma explosão sacudiu o local, lançando poeira e destroços para o ar. Gritos de pavor ecoaram por toda parte, e a multidão se transformou em um caos ainda maior, com pessoas correndo em todas as direções, sem rumo. Maya, atordoada pela explosão, tropeçou e caiu no chão.
sentindo a multidão passar por cima dela, pisoteando-a sem piedade. Com dificuldade, ela conseguiu se levantar, sentindo dores por todo o corpo. No meio da confusão, avistou a causa da explosão. Um helicóptero da Guarda Nacional havia sido abatido, caindo em chamas dentro do próprio campo, espalhando destroços e fogo por toda parte. O caos se intensificou ainda mais. E então, em meio à fumaça e aos gritos, Maya o viu. O Nêmesis. Ele havia chegado ao campo de evacuação, trazendo consigo o terror que o precedia. Sua figura imponente e grotesca se destacava em meio à multidão, com seu lançador de foguetes e seus tentáculos mutantes prontos para atacar. O medo que Maya sentiu naquele momento foi diferente de tudo o que experimentara antes. Era um terror, puro e absoluto, a certeza de que seu fim estava próximo. O Nêmesis avançava implacavelmente, abrindo caminho em meio à multidão com uma violência brutal. Soldados e civis caíam sob seus ataques, transformando o campo em um verdadeiro campo de batalha. Maya tentou fugir, mas a multidão em pânico dificultava qualquer movimento. Ela se sentia presa, encurralada, sem nenhuma chance de escapar. Em um instante, seus olhos se encontraram com os do Nêmesis, um olhar frio e implacável que parecia atravessar sua alma. Maya sentiu um calafrio percorrer seu corpo e soube que era o fim. O Nêmesis ergueu seu braço com o tentáculo mutante apontado diretamente para ela. Maya fechou os olhos, aceitando seu destino. O tentáculo a atingiu com força brutal, lançando-a para longe. A dor foi intensa, seguida por um vazio profundo. O mundo ao seu redor se tornou turvo e distante. Maya sentiu seu corpo cair no chão em meio ao caos e à destruição. Seus olhos se fecharam lentamente, enquanto a escuridão a envolvia por completo. O campo de evacuação, que antes representava uma miragem de salvação, se tornou o palco final da tragédia de Maya. Ela havia lutado bravamente, enfrentado horrores inimagináveis, mas no final sucumbiu à brutalidade do Nêmesis e ao caos de Raccoon City. Sua história, uma história perdida nas sombras daquela cidade amaldiçoada, chegava a um fim trágico e inevitável. Inscreva-se no canal, curta e escreva o que você achou dessa história. Clique no sininho para não perder novos vídeos. Até breve, queridos ouvintes.